vamos conversar um pouquinho sobre essa obra. Você tem esse material, um livro muito precioso, uma introdução, né? O livro do Dr. Sim. Michael Heiken, sobre as origens batistas, especialmente sobre 4 personagens que ele destaca aqui nesse livro, sobre os quais nós vamos bater um papo e conversar um pouquinho. Então, antes de tudo, esse livro ele tem como subtítulo Redescobrindo a Nossa Herança Inglesa. Então, quem deseja conhecer um pouquinho, né, da história batista, precisa necessariamente conhecer a reforma na Inglaterra, porque existe uma relação muito estreita entre a gênesis, o começo dos batistas e o que aconteceu ali nos séculos XVI e XVII, especialmente a partir do século XVII, quando os batistas realmente surgem. Eu vou pedir o Wilson, então, para dar uma palavra introdutória e falar aí como é que surgiu o seu interesse aí um pouco sobre a história dos batistas. Muito bem. Boa noite para todo mundo. Acabei entrando um pouquinho aqui depois. Eu achei que eu conseguiria pelo computador, mas eu vi que só pelo celular que dá certo. Meu interesse surgiu há muitos anos, desde minha conversão, basicamente. Aos 16, 17 anos de idade, mais ou menos, eu me converti numa igreja batista, aqui na cidade em que eu sou pastor mesmo, mas era uma outra igreja, né? Não a igreja que eu plantei agora. E sempre me interessou conhecer a história dessa denominação, mas algo que me chamava a atenção era que quase ninguém sabia a história dos batistas, né? E é um fato até os dias de hoje que muitos batistas não conhecem a sua história. E existem muitas teorias a respeito dessa história. E isso acabou diminuindo depois. Eu fui para o seminário, o foco acabou se tornando outro. E aí depois, só no mestrado, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu trabalho final do mestrado, é que eu pedi ao meu orientador a permissão, foi um mestrado em teologia histórica naquela ocasião, se eu poderia pesquisar sobre a origem dos batistas e como a ideia era fazer algo mais focado, né? Como é a ideia de uma dissertação de mestrado, então eu escolhi um batista especificamente daquele século, século XVII, que foi o Benjamin Kitt, mas para apresentar o Benjamin Kitt, eu tive que estudar todo o seu contexto histórico e a tradição por detrás dele, as origens dele e tudo mais. Então, daí eu pude conhecer um pouco mais da nossa própria história e chegar ao conhecimento que hoje eu tenho a respeito de onde nós viemos, né? Muito bem. Então, em linhas gerais, conforme você disse, boa parte das pessoas que professam a ser cristãos na tradição batista conhece realmente muito pouco ou quase nada, ou via de regra uma visão muito superficial sobre a história da Igreja Batista. Então, gostaria, Wilson, que você compartilhasse um pouquinho para a gente. Via de regra tem aquelas chamadas 3 perspectivas, né? Uma delas a gente pode chamar de lenda landmarquista, né? Que é o sucessionismo. Não É. tem lastro histórico, mas via de regra está no ideário popular, né? Sobretudo por causa daquele clássico, né? Rastro de Sangue, né? Do Carroll, Uhum. que foi muito popularizado no Brasil aqui há um tempo atrás. Então, nós temos a perspectiva lá dos anabatistas, aquele vínculo de afinidade histórica com os anabatistas e o movimento puritano / separatista. Eu queria que você fizesse um panorama geral dessas Uhum. perspectivas, né? Inclusive, no próprio texto, o Dr. Heiken ele faz uma passagem panorâmica sobre essas perspectivas sobre a origem dos batistas. O que você tem a dizer sobre isso? Exato. Então, eu até tenho aqui, eu peguei ele, a propósito, o rastro de sangue. Uhum. Aliás, quando eu comecei a minha pesquisa, né, eu ganhei 2 de alguns pastores aqui da região que tentaram me ajudar. Foi bem intencionada Uhum. essa oferta deles para conhecer um Uhum. pouco a história. Mas eu li, reli e, de fato, não é um documento histórico, é mais uma lenda, uma ficção, talvez eu diria, né? Com o desejo de que realmente fosse verdade. Inclusive, dentro dessa perspectiva sucessionista orgânica estrita, né, como ela é chamada, ou JJJ, ou landmarquismo, tem tantos nomes para isso. É, há uma associação dos batistas com vários grupos da história da igreja, como os albigenses, os montanistas, os paulicianos, porque como não havia o nome batista lá atrás, então eles acreditam que esses grupos antigos eram os antigos batistas, e alguns deles eram hereges, de fato, né, naquilo que acreditavam.
Então, traçar uma linha passando por esses grupos é algo realmente perigoso para aqueles que querem defender que os batistas são de antes de Cristo, né? Que Jesus foi batizado pelo João Batista e enfim, essa seria a nossa história. Mas, de fato, isso não possui história nenhuma, é mais uma lenda mesmo, um mito. E as duas outras vertentes que existem são a do anabatismo, que é esse grupo que surge já logo no início da Reforma Protestante também, alguns até traçam um pouco antes dela, mas ainda na década de 1520, naquela década, surgem os primeiros anabatistas que não se identificaram com os reformadores magisteriais, a Uhum. linha do Lutero, do Zwinglio, Melanchthon, Calvino, etc., e que fizeram aquilo que se denominou reforma radical, né? E esse grupo mesmo se subdividiu em vários, alguns mais pacifistas, como o de Menno Simons, dando origem aos menonitas, outros, como por exemplo aquele que se instalou na cidade de Münster, na Alemanha, mais radicais, achando que poderiam estabelecer o reino de Deus na Terra por meio das armas e coisas assim. E esse grupo ele cresceu, mas os primeiros batistas que vieram desse terceiro movimento, dessa terceira linha histórica, que são aqueles oriundos do movimento separatista e puritano inglês, eles desde o início fizeram questão, inclusive os batistas gerais fizeram questão de se afastar, não é, historicamente dos anabatistas por conta dos seus radicalismos, por conta das suas heresias, e, enfim, basicamente os anabatistas eram perseguidos pelos batistas, por outros reformadores na época e pela própria Igreja Católica, por conta de heresias e excessos que cometiam na época, né? Talvez a semelhança seja por conta da palavra batista que está nos nomes de ambos, então isso trouxe alguma semelhança. Mas assim, algo interessante que eu percebo nesse livro, Os Primeiros Batistas, do Michael Haykin, Uhum. é essa a percepção dele do primeiro batista, que teria sido John Smith, que teria sido um ministro da Igreja Anglicana, da Igreja da Inglaterra, que enfim, rompeu com a Igreja da Inglaterra, se tornou um não conformista num primeiro momento, não é? E é muito, o Haykin diz isso, ele era muito inconsistente e muito inconstante nos seus pensamentos. Depois de um certo momento, ele entendeu que o batismo da Igreja da Inglaterra não era válido, além de outras coisas da Igreja da Inglaterra também não eram válidas. Ele se auto-batizou, né? E Mas, além de se ter batizado os outros 42 membros aham. dele consigo, né? E um detalhe é que esse batismo era por aspersão e era por Uhum. afusão, assim como era Uhum. também dos anabatistas, né? Não era Uhum. imersão. E aí foram para a Holanda, e aí na Holanda eles se uniram a outro grupo lá, menonita, os Waterlanders, e lá foram confrontados de que o batismo dele também não era válido, aí o John Smith se batizou de novo, e um grupo se batizou com ele, aí os que não quiseram aceitar essa inconsistência dele voltaram para a Inglaterra com Thomas Hillys, né, em 1612, ano que também o John Smith morreu, né? E esses primeiros deixaram de ser aquilo que eram. E esse grupo que voltou permaneceu como batistas gerais, porque eles ainda abraçavam as ideias arminianas dos Waterlanders, e toda a ideia arminiana estava muito forte dentro dessa tradição holandesa arminiana naquele tempo, no início do século XVII, e isso influenciou bastante esses primeiros homens, né? E bem, só para encerrar essa primeira parte, o Hillis morreu, foi preso assim que chegou na Inglaterra, morreu em 1615, e essa congregação ficou pequena, ali sobreviveu ao seu fundador, e depois de Uhum. alguns anos deram origem aos batistas gerais, né? E é isso. Depois eu falo um pouquinho dos batistas calvinistas, que é uma outra vertente aí. Então, o Wilson fez um, perdão, um panorama geral. Eu só queria lembrar a vocês que esse livro, inclusive, está com um cupom de desconto para você adquirir. É uma boa introdução, um livro com aproximadamente 250 páginas. E nessa introdução, o doutor Michael Haykin, eu gosto muito do Haykin porque é um homem experimentado, com mais de 100 títulos publicados, nos dois lados do Atlântico, professor em vários seminários. Ele não é um palpiteiro do Facebook, é alguém que fala com consistência e responsabilidade. História não é romance, história é investigação dos fatos. Inclusive, nesse texto, ele vai citar o primeiro historiador batista, um homem chamado Thomas Crosby, e que ele vai argumentar
ele não fez nenhum esforço para mapear todos os grupos que se recusaram a batizar bebês em uma espécie de árvore genealógica batista. Então, o primeiro historiador batista, segundo o Dr. Reiki, numa obra clássica publicada no século XVIII, esse autor ele não apoiava essa ideia de que houve uma linha ininterrupta em todo o decurso da história que poderia ser eventualmente associado ao movimento batista que nasce efetivamente no século XVII. Portanto, só para reiterar o que o Wilson disse e o que eu também já falei no início, esse sucessionismo que tenta vincular os batistas lá no Jordão, lá nas páginas do Novo Testamento, é uma lenda landmarquista que nasce com muita força no século XIX e foi muito popularizada por meio desse livreto, aí, desse opus chamado Rasto de Sangue, do J. Carroll. Então, é importante dizer que nenhum historiador sério defende isso, né? Até por conta da associação com grupos heréticos, reconhecidamente heréticos por todas as tradições cristãs, e sem nenhuma fundamentação documental. Histórica. Exato. Então, a perspectiva anabatista, né, também é uma perspectiva que tem bastante aceitação em alguns movimentos, em alguns grupos. Existe, de fato, um parentesco, por exemplo, os anabatistas, que é um movimento muito multifacetado, como já foi dito pelo Wilson. Tinha os pacifistas, vinculados a Menon Simas, cujo grupo está aí até hoje, que são os menonitas, mas havia grupos muito radicais, alguns revolucionários, razão pela qual na primeira confissão batista de Londres, a de 1644, no preâmbulo, os batistas disseram: nós que falsamente somos chamados de anabatistas. Ou seja, os primeiros batistas, sejam eles gerais ou particulares, temiam essa associação ao movimento anabatista por conta da caricatura que já existia, tanto no continente quanto nas Ilhas Britânicas, de que era um grupo revolucionário perigoso que foram perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes, especialmente os da reforma magisterial. Então, existe, de fato, algumas familiaridades, né? A perspectiva de rejeição ao pé do batismo, né? Está presente no movimento anabatista, inclusive começa por conta disso, a separação igreja e Estado e outras coisas mais. No entanto, a obra do Dr. Reiki, ele vai defender que a origem batista está associada ao movimento puritano na Inglaterra, em particular o movimento separatista. Os puritanos, um grupo de anglicanos que queriam uma reforma mais ampla na igreja da Inglaterra, né? Vocês sabem que a igreja da Inglaterra teve lá várias tensões, dependendo de quem estava no comando do país, né? Com Henrique VIII, os casamentos dele, etc. e tal. Depois, com o filho dele, que era de linha mais reformada, liderado por Thomas Cranmer, mas o garoto morre, Eduardo VI, muito jovem, aí vem a irmã dele, Maria Tuda, a sanguinária, que vai perseguir os protestantes, depois entra a Elizabeth. Então há sempre uma tensão entre católicos e protestantes num período da dinastia Tudor, até que Elizabeth bota lá o acordo elisabetano, né, que ela tenta pacificar as questões religiosas. Mas então esse grupo de pastores que tinham bebido na fonte reformada continental queriam uma igreja mais pura, porque a igreja da Inglaterra estava híbrida. Ela tinha aspectos na sua teologia que era calvinista, mas tinha lá resíduo daquilo que o puritano chamava de papismos. Então, o movimento puritano é esse movimento de purificação, de limpeza, de uma profunda reforma da vida da igreja. Alguns permaneceram, outros saíram. Esses que saíram da igreja anglicana, separatistas, um deles foi o que o Will citou aí, o John Smith, que deixou a Inglaterra em direção à Holanda, e você comentou aí, e a Holanda foi um país que recebeu muitos refugiados, porque era perto da Inglaterra, né? É muito perto da Inglaterra e Holanda, por ser um lugar de tolerância e pela prosperidade econômica daquele país naquele momento naquela época já havia isso. Então, esse primeiro movimento batista, Wilson, nasce desse grupo, se estabelece na Holanda. O John Smith, ele era realmente inconsistente e inconstante, morre na Holanda, mas um grupo que volta é que funda a primeira igreja batista em solo inglês, 1612, chamado Batistas Gerais.
antes de falar dos batistas particulares, o que mais você poderia destacar desses batistas gerais? Os dois primeiros, o John Smith e o Thomas Harris. Então, eles eram chamados gerais, né, por conta da crença deles na expiação ilimitada, também chamada de expiação geral, ou seja, que Cristo morreu por todos os homens e não somente por aqueles que crerem nele depois de arrependimento de sua fé. É bom lembrar que o próprio John Smith, quando ele deixa a Inglaterra e com esse primeiro grupo que é chamado de batistas, né, inclusive pela Aliança Batista Mundial, ele era calvinista, né, até chegar na Holanda e ser influenciado pelo pensamento dos remonstrantes e aderir ao grupo menonita Waterlander e ser rebatizado lá pela terceira vez, né, e deixar essa visão limitada da expiação. Porém, o próprio Thomas, que não aceita o rebatismo dele quando volta para a Inglaterra, com esses que também não aceitaram esse terceiro batismo, voltam com essa influência de que a expiação de fato é ilimitada ou é geral. Então, Jesus morreu de fato por todas as pessoas no mundo, né? E não somente por aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Então, essa é a denominação geral. A denominação geral vem daí. Esses batistas gerais, como eles eram conhecidos, eles permaneceram num grupo bem pequeno após a morte de Thomas Hillys, após o retorno deles à Inglaterra. Eles voltaram em 1612, como você falou. Ele foi preso imediatamente por conta das tensões que já havia naquele tempo, né, com o primeiro rei dos Stuarts, né, o James I, né, e fica 3 anos na cadeia e morre lá em 1615. E a igreja permanece com um pouco mais de 10 pessoas, mas permanece. Diferente de outros grupos que acabaram após a morte do seu líder, eles permaneceram e depois de um tempo eles, com outros pastores que permaneceram na linha geral, se expandindo, né, e se espalhando pela Inglaterra. Embora sempre foram um grupo pequeno, por conta de algumas questões que eram bem particulares deles, os historiadores, o Thomas Nettles diz isso, o Heiken também diz isso, né, que eles eram endogâmicos, né, ou seja, eles acreditavam que as pessoas deveriam se casar somente com pessoas da própria igreja local, não é que eles não podiam se casar com outros crentes, mas somente com as pessoas da sua própria igreja local, e como eram igrejas pequenas, então, outra coisa, eles eram contra, aquele tempo, a construção de edifícios religiosos, ou capelas, ou coisa assim. Então, isso fez com que o grupo diminuísse cada vez mais e quase desaparecesse meados do século XVII. Porém, não desapareceu, mas nunca cresceu como cresceram os batistas particulares ou batistas reformados, né, que eram chamados de particulares justamente porque não eram gerais, porque acreditavam numa expiação particular, né, numa expiação limitada, né, Isso. que Cristo morreu somente por aqueles que se arrependerem de seus pecados e crerem nele para a sua salvação. Maravilha. Então, nós estamos conversando um pouquinho sobre esse livro aqui, uma introdução à história dos batistas. Eu aproveito para lembrá-los que nós lançamos, a Pronobis Editora, essa obra aqui, tá? Nós estamos falando de quase 500 páginas, são 3 historiadores, um deles é o Michael Heiken, o Nathan Finn e o Anthony Schutt. Então, um livraço, a introdução aqui é mais robusta, mais ampla nessa introdução. E ainda sobre os batistas gerais, Wilson, o John Smith, ele escreveu uma confissão de fé pessoal, era muito comum, não apenas as igrejas escreverem, mas às vezes o indivíduo, uma confissão pessoal. E nessa confissão, e foi um dos motivos pelos quais o Thomas rompeu com ele, é que ele negou algumas doutrinas centrais da fé cristã. Por exemplo, ele negou o pecado original, está documentado, é uma confissão, um texto, um documento que mostra que ele de fato vacilou naquelas doutrinas centrais, né? Curioso que ele é de Cambridge, ele estudou em Cambridge, que era um reduto de calvinistas. Então, a influência reformista na Inglaterra é uma influência calvinista. E quando ele vai para a Holanda, ele recebe influência daquelas tensões que já estavam lá presentes na Igreja Reformada Holandesa entre o que mais tarde foi chamado de arminianos e calvinistas. Agora, é preciso destacar, nos batistas gerais ainda, que ele foi de fato gigante. O Thomas, no que tange a defesa da liberdade, né? Ele escreveu um livro chamado Mistério da Iniquidade. E ele se dirige ao rei, dizendo que o rei não tem poder sobre a consciência dos homens. Então, ele é o primeiro paladino da liberdade. Depois dele vieram outros, né?
inclusive muitos deles na tradição batista, do outro lado do Atlântico, Roger Williams, por exemplo. Então, assim, essa é uma estreita relação existe uma estreita relação entre os batistas e a defesa da liberdade, né? Então, isso é importante dizer sobre os batistas gerais, esse movimento inicial. Nós já respondemos 2 perguntas aqui, viu, Wilson? Conversando aqui, como alguns batistas se tornaram arminianos, então, em linhas gerais, já foi respondido, né? Esse movimento começa por influência lá dos remonstrantes, dos menonitas na Holanda, e se existe alguma relação dos primeiros batistas com os anabatistas, em alguma medida a gente também já respondeu isso, no sentido de que eles têm o movimento anabatista e o movimento batista do século XVII, tem alguns pontos em comum, citamos 2 deles, né? A questão do credobatismo, né? O batismo precedido por uma pública profissão de fé, e essa separação entre igreja e Estado, para citar 2 pontos de afinidade. Você comentou uma coisa que muita gente, por vezes, não sabe, né? Que é a questão de que os primeiros batistas, tal como os anabatistas, batizavam por aspersão ou por efusão. O batismo por imersão vai começar depois com o segundo grupo, acerca do qual vamos falar agora, que são os batistas particulares, os batistas calvinistas, né? Então, sobre esse grupo, vamos bater um papinho aqui, vamos pensar. Pois O que é. você acha, o que você tem a dizer, então, sobre esse segundo grupo, que na verdade não é um racha, tá? É bom importante dizer isso. Não é que existia um grupo de batistas gerais E saiu, né? de lá saiu um segundo grupo. Na verdade, são as 2 barras da linha do trem, né? Estão juntos e separados. Assim, nascem no mesmo, digamos, escopo, solo inglês, né? Fruto de toda aquela efervescência reformista que estava acontecendo nas Ilhas Exato. Britânicas, como influência do que estava acontecendo na Alemanha, na Suíça, na própria Holanda, enfim. O que você tem a dizer sobre os batistas particulares? Então, até o Michael Haykin cita nesse livro o Michael Watts, né, no o livro dele The Dissenters. Inclusive tem um gráfico no livro do Haykin no qual ele demonstra de onde vieram os batistas gerais e de onde vieram os batistas particulares, né, ou batistas calvinistas. E que eles vieram desse movimento mais separatista, que está mais do lado dos presbiterianos, né, do qual eles saem, são chamados de jacobinos ou jacobitas, enfim, que não tem nada a ver com o movimento jacobino francês e outros que tiveram o mesmo nome, né, nos séculos posteriores, mas que tiveram esse nome, essa denominação, por conta do seu primeiro pastor, o Henry Jacob, que em 1616 ele pastoreia uma congregação. Ele é calvinista na sua teologia. Aliás, essa é considerada a primeira igreja batista particular, né, da história, embora não a primeira a divulgar as ideias e abraçar todas as ideias, como também a própria Era uma imersão, igreja né, no batismo. congregacional. Exato. Que é a JLJ, né, que era o sobrenome dos 3 primeiros pastores, o Jacob, o Lathrop e o Jesse, né? E o Jacob Esse começou... último era batista, não É, admitido. é, e o Jacob ele começou, né, mas depois como você falou, né, foi um século né, o século XVII de muita instabilidade por conta dos monarcas. E não só por causa dos monarcas, mas o século XVII já praticamente estava bem estabelecido a questão da Igreja da Inglaterra, mas havia a questão da vontade, da uniformidade da igreja, que todas as igrejas fossem anglicanas, não é, né? Fossem iguais na liturgia, ou seja, profundamente papistas, litúrgicas nas questões do culto, que houvesse também uma certa hierarquia eclesiástica, então, além dos pastores ou presbíteros, os bispos, os arcebispos, etc., o próprio rei mandando sobre eles, havia toda uma expectativa que o William Laud, que era um dos grandes arcebispos naquela época e que era arminiano na sua teologia, de uniformizar toda a igreja, né? E muitos foram perseguidos nessa época. E por causa disso, inclusive os historiadores que tratam da igreja batista desse tempo diz que muitas igrejas batistas funcionavam de forma escondida, não é? Nessa época, né? E nessa questão das perseguições e tudo mais, o próprio Henry Jacob ele foge para o Novo Mundo ou para os Estados Unidos, falece lá depois de alguns anos. O Lathrop
que já era membro da igreja fica no seu lugar, fica algum tempo, depois faz a mesma coisa que o seu antecessor, vai para os Estados Unidos. E aí o Jesse, que alguns dizem que talvez já estivesse ali como membro há algum tempo, ele assume a igreja, é convidado para assumir essa igreja. Ele que também foi aluno lá em Cambridge e abraçou as ideias separatistas, ele era um padre anglicano, né, da Igreja da Inglaterra, e abraçou as ideias separatistas e puritanas, portanto presbiterianas, no sentido de governo da igreja, né? Não concordando com essa forma episcopal do governo da igreja, ele assume aquela igreja e essa igreja se torna uma grande influência para aquelas que são as primeiras igrejas batistas. Ela cresce muito, ainda na década de 40, 50 do século 17, a gente está falando de 1640, 1650, e ao mesmo tempo quando o Spilsbury, que é o John Spilsbury, que provavelmente, né, o Michael J. Haykin diz também que ele talvez fosse até membro dessa igreja JLJ, ele se torna pastor de uma congregação e essa congregação teria sido oficialmente a primeira a se demonstrar calvinisticamente batista ao povo da cidade, à nação e tudo mais, especialmente por abraçar a questão do batismo por imersão. Teria sido o primeiro, junto com Jesse, que era pastor na mesma época que ele, só que na igreja JLJ, e eles tinham muita comunhão, inclusive, né? Faziam encontros de oração juntos, faziam coisas juntas, né? Não Essas foi duas uma, não igrejas. foi uma divisão, não foi uma Não, não ruptura, foi uma foi. saída pacífica. Inclusive, outros grupos saíram daquela igreja, né? Exato. A igreja cresceu muito, né? É o que o Michael Haykin diz, e já não comportava mais no mesmo lugar. E o Spilsbury ele sai e ele, com essa nova igreja, ele entende, né, que o batismo por aspersão não deveria ser mais administrado, ou a fusão, na verdade, porque à época eles jogavam água sobre a cabeça 3 vezes, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não aspergiam propriamente dito, né, como a igreja da Inglaterra fazia. E ele entende, então, que o batismo deveria ser por imersão. E além de abraçar as outras ideias reformadas, como a expiação limitada, além das outras doutrinas da graça, ali começa esse movimento que aí vai influenciar muita gente nesse século e outros grandes teólogos desse século, né? Como John Bunyan, como Hansard Knollys, William Kiffin, o próprio Benjamin Kitt e outros Uhum, homens que o Michael Haykin cita nesse livro Os Primeiros Batistas, que são os teólogos mais importantes dessa tradição uhum, do movimento puritano, que é a tradição batista, né? muito bem. Então, só reforçando o que o Wilson acabou de dizer, no livro nós temos aqui uma ilustração desse notável, do Henry Jesse. Uhum. Inclusive, Yeah. na obra Os Puritanos e Seus Sucessores, Martyn Lloyd-Jones faz muitos elogios ao espírito desse homem. Ele era um homem de profunda convicção na sua teologia, era eirênico, um Uhum. pregador fiel do evangelho. Em algum momento ele foi convencido de que era necessário uma profissão de fé para depois do batismo. E ele foi Exato. submetido ao batismo. E vários grupos saíram daquela igreja, JLJ, que tem relação com os 3 nomes dos seus primeiros pastores. E uma dessas igrejas foi, como disse o Wilson, organizada ali final da década de 40, e a primeira igreja a batizar por imersão. Uhum. Inclusive, o primeiro tratado sobre esse assunto na tradição batista foi escrito pelo John Spilsbury. Então, isso é bem interessante. Há uma figura pouquíssimo conhecida, a gente não tem nenhuma ilustração, né, dele, é assim, uma figura icônica, que é o John Norcott. Esse nome aqui, ó, o John Norcott. Ele Uhum. escreveu esse tratado que, na tradição batista, é o segundo mais antigo. Ele vai fazer uma defesa consistente do credo-batismo, né? O batismo na perspectiva batista. E esse livro está disponível, quero recomendar para vocês, tá? É um documento, é uma obra introdutória, mas qual o grande valor desse texto? É que é fonte primária, ou seja, como pensavam os primeiros batistas sobre essa questão que é tão distintiva para nós, que é a ordenança do batismo nessa perspectiva chamada de credo batista. A live está sendo transmitida aqui, nós vamos salvar e deixar no nosso canal no YouTube. Eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no nosso canal. Nós estamos planejando muitas ações para ter uma comunicação mais
constante com vocês e produzir conteúdo, oferecer boa literatura, como temos feito até aqui, mas também artigos, vídeos, né, e outras coisas que estão aí a caminho. Em futuro breve vamos compartilhar com vocês. Então sigam os nossos canais aí nas redes sociais e no YouTube em particular. Bem, Wilson, nós falamos aqui rapidamente sobre esse panorama geral dos batistas gerais e dos batistas particulares, mas o livro, esse livro especificamente, o Reiki vai destacar 4 figuras. Inicialmente eram 3, e nessa nova edição ele incluiu o John Norcott. Infelizmente nós não temos nenhuma imagem dele, nenhuma ilustração, mas temos aqui dos 3 primeiros. Vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 nomes, que, como bem disse você, são referências, né? São nomes importantes que praticamente consolidaram o movimento batista no século XVII. Os batistas gerais, eles cresceram muito menos. No século XVIII tiveram muita dificuldade por conta, sobretudo, da associação com o unitarismo, né? Sim. Foi Dan Taylor, diz o Neros e também o Reiki, foi um homem chamado Dan Taylor, um batista geral, que conseguiu, digamos assim, fortalecer o movimento batista geral que estava em franco declínio. Já os batistas particulares cresceram substancialmente. Isso não é romance, isso não é puxar sardinha para um lado, isso é fato. As confissões, as associações, né? E o movimento cresceu bastante na Inglaterra e atravessou o Atlântico, e também nos Estados Unidos cresceu substancialmente. E esses 3 nomes são importantes. O primeiro deles é William Kiffen. O Kiffen não é um sacerdote ordenado, não é um pastor, não é um padre. Ele é alguém que se converte na ambiência da igreja e se torna depois um pregador, né? Reconhecido como um pastor, e faz um trabalho notável de suporte, de apoio a novas igrejas, sobretudo no sul da Inglaterra, e era um homem muito rico e usou seus recursos para promover a causa do evangelho. O que mais você poderia destacar da figura do William Kiffen? O que eu acho legal, Jude Clay, é que ele teve uma ação muito forte, especialmente nas décadas de 40 e 50, 1640 e 1650, em que guerras aconteciam na Inglaterra, né? Você citou aí a questão do apoio dele, e esse é um século, são 2 décadas muito tensas na Inglaterra, entre puritanos e episcopais, né? E os batistas estão no meio disso porque eles estão do lado dos puritanos, do lado do parlamento, portanto, e contra o rei. E algo que é interessante é que no meio de tudo isso, né, ele participa de um movimento para a composição da primeira confissão de fé batista, ou pelo menos uma das primeiras, né, que tem uma visão um pouco mais reformada, que é de 1644, que é justamente dessa década, né? E ele é uma das pessoas responsáveis por esse movimento, por esse documento, inclusive. Então, eu acho que não somente não somente socialmente, como você falou, ele teve um papel importante, mas era reconhecido e respeitado pelos demais separatistas, puritanos e parlamentaristas, esse movimento que era anticlerical, anti-episcopal, anti-real, né? Contra o rei Charles I, né? E todo o seu movimento e daquela época, as tensões que acabaram resultando numa guerra civil, que por fim acabou com a decapitação, né, a morte do Charles I, do rei. E outra coisa que é interessante também é que essa confissão de fé de 644, batista, ela antecede a confissão de fé de Westminster, que é muito mais conhecida do que ela, né, em 3 anos. A confissão de fé de Westminster ela começa a ser em 1646, e em 1644 os batistas já estavam, óbvio, de forma mais simples, com menos conteúdo, digamos assim, né, do que tudo aquilo que foi desenvolvido pelos teólogos da Assembleia de Westminster, mas já apresentando um parecer a respeito de sua fé para as igrejas e, inclusive, para a sociedade como geral, né, na Inglaterra. Muito bem. Curioso notar, você está falando da primeira confissão, né, de 1644, ela surge como o esforço de uma coalizão de 7 igrejas. Exato, exato. Então, Sim. é uma associação, e isso fala muito sobre o espírito batista, né? Batista. As igrejas batistas, na sua eclesiologia raiz, elas são
autônomas, ou seja, cada igreja tem seu autogoverno, né? A membresia, o governo congregacional, mas existe uma cooperação voluntária. E desde o início eles perceberam que era necessário essa coalizão, essa associação, para que pudessem proteger uma outra, né? Umas às outras, para promover o evangelho, né? Se salvaguardar. Então, esse primeiro grupo de igrejas, 7 igrejas em Londres, então se reuniu para produzir esse documento. E o Tom Neros vai argumentar com muita propriedade naquela obra By His Grace, na introdução, que eles o fizeram para também mostrar ao rei, às autoridades civis, né, as demais igrejas que estavam surgindo, que os batistas eram ortodoxos. Se você pegar a Confissão de 1644, ela está completamente alinhada com a ortodoxia cristã, né? Então, é um documento que mostra que os batistas são confessionais desde a sua gênesis. Então, essa ideia de que os batistas, importante é o princípio e não a doutrina, isso é uma falácia que surgiu muito recentemente. Desde o seu nascimento, a Igreja Batista era confessional. Isso está bem documentado nas confissões pessoais, nas confissões das igrejas associadas, sejam elas do movimento geral ou do movimento particular. E o William Keefe tem a honra de ser o único daquele grupo, daqueles primeiros batistas, os pais batistas, a estar presente nas duas, na de 1644 e na de 1689. Né? Então, ele é o único signatário presente nos dois movimentos. Né? E como a gente já disse aqui, ele realmente usou os recursos dele para proteger. Uma coisa muito interessante é que eu gosto muito dele pela consistência teológica. Eu volto a dizer, ele não teve formação teológica, mas isso não quer dizer que ele era ignorante, muito pelo contrário, ele tinha profundas convicções teológicas e era consistente, mas ao mesmo tempo ele era eirênico, ele era um homem que buscava discernir aquilo que era mais importante. Para ter uma visão disso, o Dr. Reik comenta aqui que de uma só vez, Wilson, ele pagou resgate de 12 pastores batistas arminianos que seriam mortos, porque naquele momento de perseguição havia muitas tensões, prisões, inclusive morte, dependendo do momento, do cenário. Né? Aquele movimento de ejeção em 1662, salvo engano, muita gente teve que deixar os postos na igreja anglicana, e quem não se conformasse era um não conformista, e aquilo tudo tinha implicação social, econômica, política, religiosa. Então, o Keefe foi muito importante para aquele movimento. Ele sofreu muito, perdeu 2 de seus netos no movimento de conspiração contra a coroa, tentou de todas as maneiras intervir em favor dos netos, mas os netos dele foram mortos, né, por conta dessa associação com o movimento que queria lutar contra a coroa inglesa, enfim. Mas é um nome importante. Nós vamos, se Deus permitir, no futuro próximo, publicar uma biografia do William Keefe, porque é um homem digno de ser conhecido e com quem nós podemos aprender bastante. Admiro demais. Fiz, inclusive, uma ilustração. Gostamos tanto dele que a gente deixou ele mais bonito, viu, Wilson? A cabeleira do homem, colocamos um pó de arroz aí, demos arrumada. Então tá aí o grande William Keefe, nasceu em 1616, faleceu em 1701. Olha o que o Reiki diz, um amante da paz e da verdade. Que coisa boa, né? Eu acho que todo cristão, em particular o líder cristão, pastor, deveria ser um amante da paz e da verdade. Coadunar as duas coisas, paz e verdade. Pois bem, o segundo nome que eu queria destacar aqui é o Hans Knollys, o primeiro batista com doutorado. O que você tem a dizer sobre essa figura icônica? Uma coisa que eu acho bem legal que assim é muito próxima dos nossos dias, e que o Michael Haykin destaca nesse livro que a gente está comentando hoje aqui, é a luta dele, né? Irênica também, porém luta apologética, e foi um grande apologeta, né? Doutor e apologeta contra os famosos seeker senses da época, né? Aqueles sensitivos. Carismático daqueles dias. Exato. Era um pessoal muito parecidos com aquilo que hoje a gente chama de neopentecostais, né? O pessoal que procurava sinais e visões e direção de vida com relação a isso. Então, nada de apego às escrituras. Até tem a Bíblia, mas o que é a Bíblia diante de um anjo aparecendo para mim, né? Além disso, outras visões
E isso significa estar totalmente avesso a qualquer documento confessional, qualquer, enfim, esse tipo de coisa era muito particular desses seeker sensors, daquele tempo. E o Hans Knowles, ele foi uma figura que lutou muito contra isso. Eu creio que para nós, no nosso tempo, ele nos incentiva, né? A não só olharmos para aqueles que têm uma tendência, aqueles que se chamam cristãos e que, na verdade, muitas vezes mancham o cristianismo, Uhum. ou às vezes mancham o nosso testemunho porque nós acabamos sendo associados com eles, para aqueles que não conhecem nada de cristianismo, mas que nós também, para que digamos ao mundo aquilo que realmente somos, que nós conheçamos aquilo que nós temos como nossa fé. E o Hans Knowles conhecia. Ele, como você disse, ele era doutor, mas isso não era só um título. O importante não era o Uhum. título, né? Mas era o conhecimento, era a busca da sabedoria, era a busca de se encher de fato desse conhecimento que vem de Deus e da doutrina para poder defender a fé, para ser Uhum. um apologeta de Deus em um tempo quando a palavra de Deus estava sendo distorcida, né? Muito Inclusive nesse bem. nosso meio. Então a gente tem esse grande apologeta batista que surge nesse século, que é uma inspiração para todos nós hoje também. Uma coisa importante para ser afirmada é que no século XVII, né, todas as igrejas não conformistas, isto é, aquelas igrejas não oficiais, as igrejas que não estavam alinhadas à igreja do Estado inglês, nesse caso a igreja anglicana, os seus ministros tinham impedimento para estudar nas universidades inglesas. Então, muitos tiveram formação informal, nas bibliotecas, aprendendo com outros pastores. Você pega, por exemplo, mais à frente, o gigante John Gill, ele não teve acesso às universidades inglesas, porque naquele tempo ser batista era ser um clandestino, né? Era um Uhum, pastor não autorizado. Bunyan ficou preso por conta disso. Então, o Knowles, ele teve essa formação anterior à associação e ele usou toda a sua experiência e bagagem acadêmica para ser um bom apologeta. De fato, é um nome que precisa ser conhecido. Tem até um sermão uhum. famoso dele, Cristo Exaltado, que é um texto bem interessante. Vale a pena dizer, gente, que o link do nosso canal no YouTube está na bio, tá? E nós estamos com uma promoção de, se não me engano, 30% ou 35% desse livro aqui, está lá no site. Vale a pena, uma boa introdução. E se você quiser aprofundar seu entendimento sobre esse movimento, o movimento batista, vale a pena esse aqui, que é um livro maior, a obra mais completa em língua portuguesa que nós temos sobre os Estados Batistas, esse texto aqui, publicado no ano passado. Wilson, vamos ao Benjamin Kitt. Você gosta muito dele, sua tese, sua dissertação de mestrado foi sobre o Benjamin Kitt. Ele foi o maior teólogo do século XVII, entre os batistas. Você concorda com isso? O que você tem a dizer sobre o Benjamin Kitt? Eu concordo sim. A minha tese, depois eu ampliei ela um pouquinho mais, ela acabou virando um livro, né? Uhum, E, de fato, eu apresento toda a teologia dele, a visão dele sobre a teologia do pacto e o seu pensamento com relação às doutrinas da graça, enfim, a sua influência também. Ele também escreveu uma confissão de fé, como você disse, vários deles escreviam confissões de fé pessoais, né? E que eram conhecidas e eram usadas como inspiração para outras pessoas e outras grandes confissões. Há também um catecismo dele, que foi escrito e depois amplamente usado por outros batistas. O próprio Charles Spurgeon, no século XIX, compila um catecismo pessoal inspirado no catecismo de Benjamin Kitt. E algo que é interessante na relação entre Spurgeon e Kitt, que estão separados aí por 2 séculos, 2 séculos, né? uhum. É que a igreja que o Benjamin Kitt fundou foi pastoreada depois pelo John Gill, que você mencionou, e pelo Charles Spurgeon lá na frente também, né? E que está aí até hoje, né? De pé. Então, de fato, ele foi um grande homem de Deus, um teólogo gigante. Algo que é muito interessante também na vida dele é o fato dele ser pioneiro na questão dos hinos na língua inglesa, né, da anglofonia, ou seja, compor e fazer com que os irmãos na igreja em que ele pastoreava e outras igrejas batistas também que tinham comunhão com a dele, pudessem cantar hinos em sua própria língua materna. Então ele foi um grande compositor de hinos também, de inúmeros hinos, né, centenas de hinos.
e nesse sentido, por meio dos hinos, um apologista da fé, o que é algo muito interessante também. Ou Muito. seja, a pregação daquilo que nós cremos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a respeito do Evangelho, por meio dos hinos, fazendo com que as pessoas mais simples pudessem aprender as doutrinas sagradas, né, por meio de uma hinologia saudável Muito que era bom. utilizada e muito difundida por ele, né? Uhum. Então, o Benjamin Kidd, como você disse, ele de fato foi o maior teólogo batista do século XVII, um gigante. Ele era arminiano, ele foi convencido a partir das escrituras e o contato com outros batistas calvinistas. Ele era do interior, veio para Londres e exerceu um longo e profícuo ministério. Ele escreveu essa obra aqui, ó, que é a primeira obra de eclesiologia batista, a glória da verdadeira igreja. Esse texto aqui nós temos o conceito de pacto, inclusive tem lá, você que é batista, sei lá, o Pacto das Igrejas Batistas. Começa lá atrás, século XVII, com os batistas e com esse DNA confessional. Então vai falar sobre presbítero, diácono, disciplina na igreja, ingresso de Membresia. membros, né? Membresia de modo geral. Então, assim, é uma eclesiologia, uma introdução. Então, vale a pena conhecer essa obra aqui, é um opúsculo, e nós colocamos no apêndice o catecismo, o famoso catecismo, que está associado ao nome de Benjamin Kidd, mas foi escrito por uma composição, digamos assim, uma tradição, né, vinculada ao nome dele. Spurgeon usou muito esse material, é um livro realmente bem interessante. Então, vale a pena conhecer a obra e o pensamento do grande Benjamin Kidd. Sobre a questão da música, Wilson, outro dia eu estava conversando, não recordo exatamente com quem, eu disse, olha, o Benjamin Kidd, ele tem essa habilidade de escrever e compor hinos e tal, mas eu acho que uma das grandes coisas que ele pôde contribuir, né, a questão de introduzir o canto congregacional no culto público. Naquele momento que estava em vigor, por várias razões, na igreja na Inglaterra, era o canto coral. Então, os membros assistiam o canto coral. Então, a questão da participação da membresia por meio do canto, isso em alguma medida tem uma influência do Kidd, e vários historiadores apontam para isso. Depois surgiram vários outros, né? O William Cowper, o anglicano, o Waits também é um gigante, enfim, tem uma rica tradição de ingleses, né, contribuindo para a inódia cristã no mundo anglo. Então, assim, uma obra bem interessante, fica aqui a recomendação para vocês também. Então é isso. Nós temos algumas perguntas aqui, deixe-me ver quais a gente ainda pode partilhar aqui. Tem uma pergunta aqui que tem um grau aqui, vamos lá, vamos ver se a gente consegue tratar essa aqui, Wilson. Por que existem tantas divisões entre os batistas? Aí, o abacaxi para você, Wilson. Então você tem lá as igrejas da convenção, reformados, regulares, pentecostais, não sabia que tinha, mas eu acho que deve ter mesmo, né? Enfim, o que é que você tem a dizer aí para os nossos ouvintes sobre essas chamadas divisões ou esses grupos que se intitulam batistas? O que eu tenho para dizer é que isso existe em todas as religiões, né? Religiões do modo mais amplo possível. Se você vai para a religião do judaísmo, há muitas subdivisões. Se você vai para o islamismo, existem muitas subdivisões. Dentro do cristianismo, de um modo geral, existem várias subdivisões. Se você pega a tradição católica, existem várias subdivisões. E eu não estou falando de ordens aqui, eu estou falando de subdivisões dentro, de tradições dentro do próprio catolicismo romano, né? Que nós chamaríamos de denominações evangélicas, embora eles se submetam todos ao Papa, embora alguns não, como os sede-vacantistas, mas existem muitas subdivisões. Se você pega dentro dos protestantes, subdivisões. Dentro do luteranismo, a mesma coisa. Do presbiterianismo, a mesma coisa. Do movimento inglês, a reforma inglesa, a mesma coisa. Eu creio que isso é próprio daquilo que nós falávamos há pouco a respeito da liberdade de consciência e de algum movimento que em algum momento acontece na história da igreja e que diz respeito a alguma liderança em particular, que entendeu que aquilo que os seus anteriores estavam fazendo estava errado à luz ou da tradição ou à luz da própria escritura,
e que deveriam retornar às Escrituras, fazendo do jeito como o Senhor quer. E isso faz com que as pessoas acabam se dividindo, né? Isso é triste por um lado, porém essa é a razão pela qual eu não estou dizendo que isso é bom ou isso é mal, não estou medindo valores aqui, aferindo valores, mas estou respondendo apenas que esta é a razão pela qual nós encontramos isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, final do século passado, houve um movimento carismático que varreu todas as igrejas históricas e fez nascer aqui várias igrejas neopentecostais dentro de várias tradições, onde nasceu igrejas batistas pentecostais, como foram mencionados aí. A própria Convenção Batista Nacional é fruto disso, né? E outras igrejas de outras denominações. Então, é isso. Em linha geral, é isso. Bem, eu sei que boa parte do pessoal que segue aí o Ministério da Pronobis, a editora e tal, geralmente se pergunta sobre essa questão dos batistas, né, e o calvinismo. Nós vamos fazer depois uma live sobre isso. Muito em breve nós lançaremos a obra Os Batistas, as Doutrinas da Graça, né, by His Grace, a obra do Neros. Mas o que a gente pode dizer em linhas gerais, que é importante, né, como resultado da integridade intelectual, da honestidade com os fatos, é que o batista, de acordo com a sua consciência, ele pode adotar uma posição arminiana, o batista pode adotar uma posição calvinista. Então, desde o nascimento da Igreja Batista, lá no século XVII, você teve lá os batistas gerais e batistas particulares. O que, por vezes, acontece aqui no Brasil, por algumas razões, que não temos tempo para tratar nesse momento, é que existe uma tentativa de desclassificar o batista calvinista como sendo posições autoexcludentes. Se você é batista, não pode ser calvinista. Não existe essa possibilidade. Quando, na verdade, uma pessoa faz a afirmação dessa, ou ela ignora completamente a história, ou ela está usando de má fé. Então, o que é importante? O indivíduo adotar uma posição de acordo com a sua consciência. Entender que sempre existiu, batistas arminianos e batistas calvinistas. E esses autores que nós citamos ainda há pouco aqui pertencem à tradição batista reformada, calvinista e tal. Então, isso é importante dizer. Tem uma pergunta aqui sobre os batistas brasileiros, não temos tempo agora, mas eu basta dizer só isso aqui. Ó. Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Quando os pioneiros batistas aqui chegaram, né, o primeiro batista a pisar no Brasil chamava-se Luther Rice, que era congregacional, se tornou batista em contato com os batistas calvinistas na Índia, William Carey, Adoniram Judson, e depois ele volta para os Estados Unidos. Thomas Jefferson Bowen, que chegou aqui em 1959, morou no Rio de Janeiro, na floresta, por 9 meses. E depois os pioneiros que se consolidaram aqui, né? O Bagby Taylor, Zacarias Clay Taylor, eles traduziram esse documento, que é conhecido por sua identidade, por seu DNA calvinista. Então, usado em boa parte das igrejas da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Então, sobre esse tema dos batistas brasileiros e a sua relação com a fé reformada, nós vamos tratar em uma outra live. Mas vale a pena aprofundar o entendimento sobre as nossas raízes, sobre a nossa gênese. Esse é um bom livro de introdução. Está com desconto, está acessível, é uma leitura muito agradável e instrutiva. E volto a dizer, se você quiser uma obra mais robusta, está aqui uma segunda opção. Wilson, eu queria te agradecer muito. Eu sei que você tem muitas demandas e se dispôs a estar conosco aqui. Gente, o Wilson é uma pessoa por quem nós temos muito apreço e admiração, estudioso, um bom pregador. Já estive na igreja dele, já esteve aqui conosco no Rio. Então, vale a pena segui-lo. E aí, seu ministério tem uma boa influência. E eu quero mesmo agradecê-lo e dizer para vocês que na próxima quinta-feira vamos estar com o pastor Alan Porto. Vamos pensar sobre o livro Fé Cristã sobre Ataque, do Vodd Balkan Jr., um bom livro também. Wilson, as considerações finais aí para os nossos amigos que estão a nos acompanhar. Eu quero te agradecer, Jude, pelo convite para a gente poder bater esse papo e agradecer também por todo o esforço da editora Pronobis, né, em publicar materiais tão bons como vocês têm publicado e que eu tenho lido vários, né, à medida que o tempo me permite, em meio às demandas do seminário, do doutorado que eu estou fazendo.
E, de fato, eu sou muito grato a Deus, né, pela qualidade do material e pelos conteúdos que vocês têm se proposto a publicar. Que Deus possa dar graça, provisão e vida longa à editora Amém. dos irmãos para Amém. produzirem muito ainda. Obrigado, meu irmão, de coração. Gente, Deus abençoe vocês. A live estará salva e disponível no nosso canal lá no YouTube. O link está lá na bio, tá bom? Deus abençoe. Vamos em frente. Tem muita coisa boa chegando aí. Muitos bons livros sobre os batistas. Grande abraço.